Bom dia, boa tarde, boa noite, vereadores e estudantes. Hoje vamos dar continuidade, então, ao nosso método legislar, nesse curso que nos propomos a fazer e dar bastante informações e conhecimento para vocês, nessa análise de leis, tanto do executivo quanto para propor um projeto de lei. Nossa aula hoje fala sobre conceitos básicos de proposições legislativas municipais. Vamos explicar um pouquinho cada uma delas e conversar a respeito, né, doutora, a respeito das dúvidas eventuais, a prática do dia a dia ali, como que funciona, se é que funciona, enfim, esses conceitos é importante ter em mente para que vocês saibam quando utilizar, como utilizar e se eventualmente alguém dizer que não é assim, vocês tenham base para poder argumentar. Lembrando vocês que esses slides que nós estamos apresentando, nós vamos mandar em PDF, vai ficar lá no nosso site em PDF para vocês acessarem e poderem ter contatos e depois tirar dúvida a respeito desses conceitos, desses princípios, desse método, então. Vamos juntos, doutor? Vamos lá, pessoal. Dando sequência ao nosso método legislar, hoje nós vamos falar sobre os conceitos básicos de proposições legislativas da Câmara Municipal. E, doutora, posso começar então? Pode sim, fica à vontade. Vamos lá. Proposta de emenda à lei orgânica. A lei orgânica municipal, pessoal, é a lei mais importante que o município pode e precisa elaborar. E toda vez que a lei orgânica for ser alterada, você não altera com um projeto de lei. Olha que interessante. Vocês alteram a lei orgânica com uma proposta de emenda à lei orgânica. Ela deve observar as normas previstas na Constituição da República e isso exige um quórum qualificado. Quórum qualificado, para quem já viu o nosso tópico sobre maiorias, sobre quórums, é aquele que é indicado especificamente pela regra, pela lei, e que não é nem maioria simples, nem maioria absoluta. Nesse caso, 2/3. Então, precisa de ter aprovação de pelo menos 2/3 dos vereadores da Câmara Municipal e que tenha tido votação em 2 turnos, com intervalo mínimo de 10 dias entre cada uma das votações. Então, isso aí eu espero que tenha ficado claro para vocês. E para quem já viu o nosso tópico sobre a Lei Complementar 95, importante lembrar que as propostas de emenda à lei orgânica, elas são sempre sequenciais, elas não zeram com o passar dos anos. Se em 2020 nós aprovamos a de número 77, em 2021 nós vamos continuar a partir da última, 78 e por aí sucessivamente. Continuando, doutora Priscila, está com a senhora a palavra. Vou ler o próximo tópico. Não sei, o doutor não leu, né? Essa parte ali da proposta emenda? Sim, eu li. Leu. Projeto de lei complementar, então. No nível federal, a Constituição estabelece um rol taxativo. De tal forma, é na lei orgânica municipal. Vereadores, assessores, enfim, alunos, né, precisam ter conhecimento, então, da lei orgânica municipal. Mas sempre que o constituinte originário quiser que determinada matéria seja regulamentada por lei complementar, expressamente assim o requererá, e a aprovação dela por maioria absoluta. Então, lá na Constituição Federal existe um rol taxativo. Na lei orgânica, possivelmente, exista um rol taxativo do que é um projeto de lei complementar. Claro que a nível jurídico, tem um monte de discussão a respeito se projeto de lei ordinária pode alterar um projeto de lei complementar, existe discussão entre os doutrinadores a respeito do tema. Mas, enfim, para nível de conceito e de estudo agora, nesse momento, a lei complementar, então, seja na lei orgânica municipal, possivelmente ela está em um rol taxativo e a aprovação é por maioria absoluta. Devolvo a palavra, Sim, doutora, só acrescentar a respeito dessa questão da lei complementar, na Constituição da República está escrito sim
que o quórum para aprovação das leis complementares federais é a maioria absoluta, embora alguns colegas de profissão entendam que esta não é uma norma de repetição obrigatória. Então, o que isso quer dizer? Apesar de na Constituição estar escrito que as leis complementares federais exigem a maioria absoluta, é possível que no seu município a lei orgânica tenha definido de outra forma. E aí o que deve ser pesquisado antes de qualquer dúvida surgir? O que a sua lei orgânica diz sobre a necessidade das leis complementares? Qual é o quórum para a sua aprovação? E aí, se na sua disser que a maioria absoluta, não tenha dúvidas, assim será. Lembrando que a maioria absoluta é a maioria dos existentes. Ou seja, se na sua Câmara tem 9 vereadores, a maioria absoluta sempre será 9 dividido por 2, primeiro número inteiro superior, 5. Então, a maioria absoluta de 9 sempre vai ser 5, ainda que tenham faltado 1, 2, 3 vereadores. A maioria absoluta, então, ela não varia de acordo com os presentes, diferentemente da maioria simples, que ela é em relação aos presentes. Doutora, a senhora trouxe aí uma observação interessante sobre a hierarquia. Pode ficar à vontade. Só vou trazer esse conceito, então, do projeto de lei ordinária, né? Que elas Desculpa. ocupam um lugar residual, ou seja, tudo que não for regulamentado por lei complementar, decreto, resolução, será lei ordinária. Maioria, como o doutor Caio já explicou sobre a aprovação, né? Maioria simples ou relativa. E é necessário observar, então, os regulamentos internos do município. Então, existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária? Pode ser que gere isso, pode gerar dúvidas, mas Pedro Lenza, que é um doutrinador e tem vários livros de direito constitucional, ele destaca que há uma discussão na doutrina e na jurisprudência, na doutrina a respeito do tema. Porém, ele se posiciona afirmando da inexistência dessa hierarquia, dessas duas espécies normativas, né, doutor? Ou seja, então, cada um tem o seu tópico, cada um tem a sua matéria a ser regulamentada e não existe hierarquia entre elas. Era isso, doutor. A questão dessa hierarquia, não existe hierarquia, então. E traduzindo para os vereadores que não estão acostumados com esse conceito, isso quer dizer que a lei complementar não é mais importante do que a lei ordinária. E ordinário, ele quer dizer simples, comum, do dia a dia. Então, a lei ordinária é uma lei comum. Qual que é o contrário de ordinária? Não vai ter no termo das leis, mas em termos, por exemplo, de receita, nós temos as receitas ordinárias e as receitas extraordinárias, as que fogem da normalidade. Então, fica aí para vocês. Lei ordinária não é pior ou melhor do que lei complementar. Uma vez houve um vereador disputando com o outro. Ah, você já apresentou 5 projetos de lei ordinária, mas eu apresentei um de lei complementar. Aí o outro brigou, mas eu quero também, a minha agora vai ser lei complementar. E brigou porque ele queria que o projeto dele fosse lei complementar de qualquer jeito. Então, isso é uma disputa boba, inútil, que não resolve os problemas da sociedade. Devolvo. Vamos lá, agora, projeto de decreto legislativo. Gente, é a deliberação do plenário sobre matéria exclusiva, competência e apreciação político-administrativa, promulgada pelo presidente da Câmara. Olha, um exemplo de uma situação em que nós vamos usar o decreto legislativo é quando nós vamos julgar as contas de um prefeito, já com o parecer vindo do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas emitiu um parecer prévio opinando pela aprovação das contas, por exemplo, de um gestor no ano de 2017. A Câmara Municipal julga as contas e, caso tenha mantido entendimento, ela vai formalizar essa aprovação das contas. Vai utilizar o quê? Um decreto legislativo. Aí, na região da senhora, é um decreto ou uma resolução, doutora Priscila? Decreto legislativo? É um decreto. Ótimo. Agora, eu também já vi o uso de decreto legislativo em questões de briga entre a Câmara e a Prefeitura, quando a Câmara quer sustar os efeitos de um decreto do prefeito.
prefeito, na opinião da Câmara, extrapolou os limites dos seus poderes, das suas competências, e criou uma regra por decreto que a Câmara entendeu que não poderia ser por decreto, sim por lei. Lembra do princípio da legalidade? Pois então. Aí a Câmara entendeu que o prefeito extrapolou, e o que ela faz? Ela fica lamentando? Não. Ela cria um decreto legislativo para sustar os efeitos do decreto que o prefeito publicou, na opinião da Câmara, além dos seus limites de competência. Doutora, quer fazer algum comentário sobre os decretos legislativos? Não, eu acho que exauriu o tema, né? É exatamente isso, como o doutor Caio trouxe. Podemos passar para o próximo. Sim, então vamos lá. Projeto substitutivo é o projeto de lei de resolução de decreto legislativo apresentado por um vereador ou comissão para substituir outro já apresentado sobre o mesmo assunto. Quando que acontece esse pedido de projeto substitutivo? No âmbito aqui do jurídico, tá, doutor? Depois você me traz no âmbito aí do vereador. Por exemplo, o jurídico vai lá e faz uma análise do projeto de lei que vocês propõem, né? Que vocês vão protocolar e propor. E ele coloca lá no final para que haja um projeto substitutivo, porque tem alguns artigos que são inconstitucionais. Geralmente esses problemas surgem com aqueles projetos de lei grandes, né? Longos. Artigos inconstitucionais, artigos que ferem a competência privativa do prefeito, que ele ultrapassa alguns limites. Daí sim o jurídico coloca no final. Então, que o vereador apresente um projeto substitutivo, né? Para que sane esses probleminhas apresentados no projeto original. Doutor. Doutora, passo a palavra. Na prática, eu conheço duas situações que podem levar a um substitutivo. Pessoal, substitutivo, como muito bem disse a doutora Priscila, no âmbito da Câmara, é essa situação em que um projeto já está tramitando e a Câmara percebe que aquele projeto ali ele está tão ruim, mas tão ruim, que não dá para corrigi-lo apenas com emendas, senão ele vai ter 50 emendas. Aí, ao invés de, olha aqui, gente, ao invés de vocês pegarem esse projeto e fazer uma emenda e mudar e tal, o que vocês fazem? Joga fora esse projeto e coloca outro no lugar. Esse que vem para ficar no lugar é chamado substitutivo, ele vai substituir o antigo. É mais fácil trocar ele todo do que remendá-lo, dependendo do caso concreto. Eu também já vi isso acontecer quando o próprio executivo manda um projeto e esse projeto que o executivo mandou está tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que a Câmara não vai ter condições nem de corrigi-lo por meio de proposta de emenda. E aí o que a Câmara vai ter a fazer será votar contra. E aí o prefeito esperto, já sabendo desse risco, ele, como se diz, calça a sandália da humildade e manda um outro projeto para substituir aquele ruim. Eu e a doutora Priscila, por exemplo, acabamos fazendo muitos prefeitos mandarem projetos substitutivos quando nós fizemos a análise de PPA para alguns vereadores e nós apontamos tantos erros, mas tantos erros, mas tantos erros, que os vereadores, até mesmo aqueles da base que queriam votar a favor, perceberam que eles não tinham como votar a favor do projeto. E aí o que os prefeitos fizeram? Não, vou mandar outro, vou fazer melhor. E mandaram o outro. É importante observar o regimento interno que diz sobre o prazo. Normalmente só pode ser enviado um substitutivo antes de a comissão de legislação emitir o parecer dela. Mas isso vai estar no seu regimento interno, tem que ver essa regra aí. Pronto. Falei muito, doutora, só vez. Vamos conversar então sobre as emendas. A emenda é a proposição apresentada como acessória de outra, né? As emendas podem ser supressivas, substitutivas, aditivas e modificativas. Doutor, eu não sei se aí na sua região tem outros nomes. Pode compartilhar comigo? Não, mas a senhora pegou onde precisava. Olha só. Ou você vai retirar com a supressiva, ou vai substituir, ou vai acrescentar com aditivo, ou vai alterar. Está perfeito o que a senhora colocou. Agora, algumas pessoas acrescentam outras variantes disso. Por exemplo, aglutinativas e mais uma infinidade de conceitos que fogem do dia a dia.
Por exemplo, a aglutinativa seria quando você junta duas, ou seja, Aditivo. você substitui duas e coloca uma nova. Para mim, é aditiva. Mas, enfim, a emenda, como muito bem disse a doutora Priscila, é qualquer proposição para alterar uma proposta que já está tramitando. Muito bem dito, doutora Priscila. Podemos continuar. Parecer é o pronunciamento por escrito de comissão permanente sobre matéria que seja regimentalmente distribuída. Essa é uma pergunta que eu adoro, né? Quem faz o parecer aí das comissões? Agora é a senhora que vai responder para a gente. Quem é que faz o parecer das comissões aí? Como é feito? É feito? É realizado o parecer das comissões? Eu vou deixar essas perguntas, a gente vai conversar um pouco mais sobre comissão permanente no decorrer desse curso, e eu vou trazer para vocês a importância do parecer, né? E o parecer da comissão permanente é um dos procedimentos, é um do processo, né? Processo legislativo, que ele dá publicidade, então, e dá conhecimento à população a respeito do que está acontecendo na Câmara de Vereadores. Esse é só um pinguinho, assim. Mas, de todo modo, a pergunta que fica aqui, quem é participante de comissão? Existe um parecer? Parecer é realizado? Cada um tem os suas funções como presidente, secretário, relator, tem as suas funções definidas e elas exercem isso. Enfim, é só um questionamento e a gente pode ir para frente, doutora. Excelente, doutora. Só fez muitas perguntas, hein, pessoal? Pois assistam o nosso curso aí sobre regimento interno e lei orgânica, que nós vamos tratar desses pontos com mais dúvidas. E o seguinte, para vocês que estão matriculados no nosso curso também, nós vamos ter encontros, serão pelo menos 4, e aí nós poderemos tratar de dúvidas assim durante esses cursos. Doutora, projeto de resolução. Deliberação em plenário sobre matéria de sua exclusiva competência de interesse interno da Câmara, promulgada pelo seu presidente. Não tem muito o que falar sobre o projeto de resolução, né? Sim. É autoexplicativa. Vai ser deliberação de plenário, tem julgamento, enfim, tem julgamento não, tem votação. Tem a votação sobre o projeto de resolução. Só lembrando a Câmara, um exemplo de projeto de resolução é quando se pretende alterar o regimento interno. O regimento interno da Câmara é elaborado pela Câmara, votado pela Câmara e a Câmara que o promulga. Não vai para o presidente, para o prefeito. Então, ele é alterado não por projeto de lei, ele é alterado por projeto de resolução. E aí vocês têm que olhar a competência de iniciativa da proposta de resolução. Existem outros exemplos, né? Moções, pode ser uma proposta de resolução, moção de aplauso, moção de pesar, moção de repúdio, ou um título de cidadania honorária, um título de honra ao mérito. Você vai usar resoluções. Doutora, vamos para o requerimento? Então, requerimento, né? É todo pedido verbal, escrito de vereador ou de comissão, feito ao presidente da Câmara ou por seu intermédio, sobre assunto do expediente ou da ordem do dia ou do interesse pessoal do vereador. Pessoal, eu acredito que em cada regimento interno vai ter uma definição. Não sei se essa definição vai caber para todo mundo, né? Se essa definição ela vai estar em todos os regimentos internos. Pode ser que tenha uma divergência, uma modificação. Mas, de todo modo, é um pedido verbal ou escrito. Na nossa realidade aqui, a gente não faz pedido verbal, e sim apenas pedido escrito. Então, no plenário já vai com tudo pronto, né? Todos os requerimentos solicitados. Doutor, passo a palavra, se quer trazer mais um ponto a respeito disso. Não, tá bom. Quem tiver mais curiosidade sobre requerimento, nós temos uma aula gravada só sobre requerimento, inclusive nós ensinamos, está disponível no nosso canal do YouTube, tá bom, pessoal? Vamos colocar o link aqui, né, doutor? Para que Sim. A gente trouxe até como fazer um requerimento. Exatamente. No nosso curso de fiscalização, a gente trata dele com mais profundidade. Então, sobre a indicação, né? É a preposição escrita pela qual o vereador sugere medidas de interesse público aos poderes competentes. No caso, a prefeitura, o chefe do Poder Executivo, né? A moção
Doutor, eu vou continuando, tá? Fica à A vontade. moção externa uma posição do plenário, seja de apoio, seja de repúdio, são manifestações coletivas que querem a aprovação do colegiado. Por aqui, a moção tem uma força bem boa, né? Eu não sei por aí, Tem? mas Me quando conta. tem Como? uma força. Quando os vereadores se unem para fazer uma moção de repúdio, por exemplo, para algum órgão, enfim, quando coloca alguma coisa assim no site, aparece resultado. Quando que eu vi isso? Logo que eu ingressei na Câmara. Eles fizeram uma moção de repúdio porque a estrada estadual estava muito ruim para chegar no município. Logo em seguida, a estrada foi arrumada. Então, eles Olha, fizeram até uma moção. Mas é claro, é tudo, como são cidades e regiões e vereadores que todos se conhecem, são várias moções. Então, foram vários vereadores, várias câmaras reclamando dessa estrada que passava por esses municípios e foi resolvida a situação. Então, foi a primeira vez que eu tive contato e ouvi do seu pai. Deu efeito a moção, né? Para você ver como a força política tem uma força muito grande a política por aqui. interessante. Recurso, né? O recurso é toda petição de vereador ao plenário contra ato do presidente ou da comissão permanente nos casos do regimento interno. Então, sempre, tanto é no requerimento, indicação, moção e recurso, tanto é na representação, que eu vou conversar logo mais, nós precisamos analisar o que está escrito no regimento interno. O regimento interno é a lei que está aqui, que vige a Câmara, né? A lei vigente dentro da Câmara Municipal, que rege todos os trabalhos ali, né? Que acontece. Doutor, quer trazer alguma coisa sobre recurso? O doutor já apresentou Só, recurso na Câmara? por exemplo, deixa eu falar só sobre a moção. Lembrei aqui que um hábito que eu tinha era sempre fazer moções de aplausos para militares que se destacavam em operações no município. A gente sabe que o militar pode obter evolução na hierarquia militar de acordo com mérito, e eu fazia questão de ajudá-los sempre que eu ficava sabendo de uma operação que merecia destaque. A gente propunha na Câmara e isso era levado adiante. Então fica a sugestão para vocês aí, se vocês puderem ajudar os nossos amigos militares, né? São excelentes cidadãos aí, por que não? Sobre o recurso, eu não precisei apresentar recursos, não. A não ser uma vez que eu precisei falar sobre um projeto que eu apresentei que recebeu parecer desfavorável e eu tive que argumentar que aquele parecer não tinha validade. Foi um recurso, embora nós não tenhamos dado nome a ele. E eu consegui tirar de tramitação aquela discussão, consegui resgatar o parecer, nós corrigimos o parecer e o projeto foi aprovado com uma proposta de emenda. E a comissão tinha dado um parecer contrário antes. Então, sim, eu apresentei um recurso, mas foi no calor do momento, nem dei nome para ele. Agora, lembrando, foi um recurso. Devolvo a palavra. Representação. Representação já fez, doutor? Não. A exposição escrita e circunstanciada de vereador ao presidente da comissão ao plenário, visando destituição de membro de comissão permanente ou a destituição do membro da mesa, respectivamente nos termos do regimento interno. Como eu trouxe antes, lembrar de sempre analisar o regimento interno. Se eu vi alguma representação, eu já vi para destituição do membro da mesa, logo em seguida foi feito uma unidade de segurança e o grupo que propôs obteve sucesso justamente porque não estava sendo respeitada a proporcionalidade partidária. Enfim, são esses os conceitos. Doutor, quer trazer alguma coisa referente à representação? Não, doutora, acho que a senhora, não tenho certeza, a senhora colocou muito bem os conceitos e estão aí registrados para os nossos alunos. Exatamente, vai estar lá no PDF de vocês. Próximo slide, doutor, tem mais um só para a gente terminar. Desculpa, Esse. eu vou pedir só uma gentileza. Nós vamos só encerrar esse bloco, que eu preciso só colocar uma carga aqui na bateria, que meu telefone descarregou rápido, e nós vamos continuar no próximo bloco, tá bom, pessoal? Beleza, obrigada. Até mais. Até logo, gente.